Tenho a alegria de cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus Cristo e o meu cordial boa noite. É tão bom estarmos na casa do Senhor Deus, na casa do nosso Pai. Antes de entrarmos na temática desta noite, eu quero fazer a divulgação de um material maravilhoso, que é um kit chamado Série Conflito. São 5 livros, eles foram reescritos numa linguagem atualizada. É a série Grande Conflito. E são 5 volumes. O foco desse material é dinamizar cada vez mais a leitura das revelações que a igreja tem com respeito ao grande conflito, desde a criação até o plano da eternidade. Então nós temos aqui primeiramente os chamados Os Escolhidos, que é uma referência ao livro Patriarcas e Profetas. Depois nós temos os Ungidos, que são os profetas e os reis de Israel, que foram ungidos por Deus. Depois nós temos o Libertador, é uma descrição muito linda do desejado de todas as nações, que é uma das melhores biografias do Senhor Jesus. Depois nós temos os Embaixadores, que é uma alusão ao livro Atos dos Apóstolos, uma revelação maravilhosa do que a Igreja de Deus fez logo após a ascensão de Cristo. E finalizando esta bonita coleção está o livro Os Resgatados, que é o grande conflito dos séculos entre as forças do bem e as forças do mal. A igreja não é um lugar de divulgação financeira, mas apenas para seu conhecimento. Esta coleção completa dos 5 volumes estará à sua disposição lá na loja dos céus, aqui no pátio da nossa igreja, tá bom? Pastor, quanto é que nós vamos ter que pagar por isso daqui, irmãos? Eu fico com vergonha de falar para você o preço. Você acredita que é R$15? Você acredita? R$15. Essa coleção. Ela está nesse preço porque ela vem com subvenção das organizações superiores da igreja, Casa Publicadora, a própria editora Casa Publicadora, a divisão sul-americana, e é um incentivo para que os membros da igreja conheçam bem toda a história deste grande conflito. E eu gostaria de hoje à noite presentear uma pessoa que está aqui, que é recém-chegada aqui na igreja, que é o Sr. Carlos. Quero convidá-lo para vir aqui à frente, se o senhor não se importa. Para aqueles que não conhecem, o Sr. Carlos ficou tremendamente impressionado com a TV Novo Tempo, ouviu muitas pregações da Palavra de Deus, inclusive a respeito do sábado. Sábado próximo que passou agora, foi o primeiro sábado dele na igreja, não é isso? E ficou tão feliz, voltou no programa JA, e nós estamos muito agradecidos a Deus. E teve no domingo também, está hoje, quarta-feira, e vai estar conosco no próximo sábado, com a graça de Deus. O senhor é muito mais do que bem-vindo, tá bom? E eu espero que o senhor tenha uma leitura agradabilíssima e que isso aqui possa enlevar mais ainda a sua experiência com o Senhor Jesus, tá bom? Muito obrigado por sua presença e que Deus te abençoe ricamente, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe o senhor. Para quem não conhecia, então, o senhor Carlos está aqui conosco, ele tem uma história recente. A esposa faleceu recentemente, está com 6 meses. Até na última vez que nós encontramos, eu orei pelo conforto espiritual por ele, né, por esse período que ele está atravessando. Mas nesta situação da vida foi que ele, zapeando, encontrou a TV Novo Tempo, gostou, se apaixonou por Jesus e está aqui conosco. E é uma alegria vê-lo assim, partilhando conosco da mensagem. Então, os senhores já sabem que ele é o Carlos. Então, quando se dirigirem a ele, podem chamá-lo de Carlos, que esse é o nome que o papai e a mamãe deram para ele desde que ele nasceu. Obrigado por estar conosco. Mais uma alegria também de termos aqui os nossos irmãos que vieram lá da Bahia ganhar o pão de cada dia aqui. Irmãos, vocês são muito bem-vindos, viu, queridos? Homens trabalhadores, homens de fibra. A igreja sente-se honrada com a presença de vocês aqui e estimamos que vocês continuem sendo muito bem servidos e atendidos aqui por nossa comunidade de São Caetano do Sul. Esta é uma igreja acolhedora. Essa é uma igreja que recebe bem a todas as pessoas e os seus pastores também, né? Eu estou muito bem acolhido aqui, graças a Deus, e isso me faz sentir valorizado. Nesta série que nós estamos estudando durante as quartas-feiras,
nós estamos trabalhando com a série do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o mais longo discurso de Jesus. A maneira prática que Jesus trabalhou o desenvolvimento dos conceitos do reino de Deus. Ele ensinou com poder, com autoridade, multidões vinham para ouvi-lo. E depois que ele fala das bem-aventuranças, ele agora então fala de dois grandes símbolos poderosos. O primeiro que nós falaremos hoje e o próximo na outra quarta-feira, se Deus quiser, de hoje a 15 dias. Ele fala de dois fatores que são tremendamente importantes e essenciais. Ele fala sobre o sal e fala sobre a luz. Semana passada eu estava lá em Poços de Caldas fazendo palestras para as famílias dos pastores do estado de Goiás. E chegou na hora do almoço, eu me servi e peguei uma porção de batatas fritas, que estava assim, sabe aquelas bem sequinhas? E quando eu fui no balcão, onde estavam dispostos todos os alimentos, tinha um recipiente com uns saquetéis. E eu cheguei, não observei direito, e peguei um saquetel desse tamanho assim. Eu falei, é sal. Abri, salpiquei por cima ali da batata, e quando eu coloquei a primeira batata na boca, você não acredita que era aquele açúcar dietético. Eu falei, mas estraguei. E a esposa do pastor que estava junto comigo, ela falou, pastor, o senhor quer que eu troque as batatas? Eu falei, não, é uma surpresa até agradável, né? Eu falei, não, pastor, eu vou trocar para o senhor. Ela foi lá, trocou o prato de batatas e trouxe para mim a verdadeira receita, o salzinho lá, 5 miligramas do verdadeiro sal. O sal, ele sempre será alguma coisa que tem que ser discreto. Sal demais estraga a comida, sal de menos torna a comida insonsa, sem sabor nenhum. Nós acabamos de cantar um que diz, vós sois o sal da terra. Então, quando Jesus está ali ensinando sobre as bem-aventuranças e falando sobre as grandes maravilhas, logo quando ele encerra falando sobre as dificuldades que os cristãos iriam suportar por conta da justiça, por conta da verdade, que você deve se alegrar mesmo quando você passar por aflição, não por querer ser um masoquista, mas o sofrimento que você recebe, ou o sofrimento pelo qual você atravessa, ele é produto de uma fidelidade a Deus e é resultado do combate entre as forças do bem e as forças do mal. Então você percebe que aquele sofrimento ele tem uma causa justa. É por causa do reino de Deus. E Jesus fala, olha, antes de vocês, os profetas passaram por isso. Ele lembra da história de Caim e Abel. Ele lembra também, não apenas de Caim e Abel, mas ele lembra aqui de Noé, que foi também, como que diz, ridicularizado. Então, quando ele fala dos profetas, ele está falando de todos aqueles que, por amor à verdade de Deus, passaram por algum tipo de escárnio, algum tipo de humilhação. Então, quando ele fala, vós sois o sal da terra, ele está dizendo para mim e para você que nós temos um papel muito relevante a desempenhar na sociedade. Até porque o sal só se torna importante quando ele sai do saleiro, quando ele entremeia o alimento, quando ele permeia aquilo que ele ali está. O sal naquela época tinha um valor muito grande, porque as pessoas também recebiam, em parte, o seu salário pelo sal. E há uma série de propriedades, né, no sal. A descrição química do sal é NaCl, que é cloreto de sódio. Mas Jesus não está preocupado aqui com a definição química, mas sim com as propriedades que o sal tem e procura trazer para nós determinadas lições que nós precisamos aplicar à nossa própria vida. Então ele fala assim, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve o sal insípido, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, o sal pode perder a propriedade. E depois que ele perde a propriedade, ele não tem mais sentido. Então, nós temos uma responsabilidade de estarmos sempre na comunhão diária com Deus. Porque é através dessa comunhão diária que nós recebemos a influência do Espírito Santo. É através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, que nós somos modelados, que a nossa mente vai sendo transformada, o nosso intelecto vai sendo purificado e a nossa vida passa a ser digna de ser vivida e passa a ser uma influência do bem para o bem em função da razão porque Deus nos colocou aqui neste mundo.
E o sal, ele tem essa apreciação por conta das propriedades preservativas. Quando Deus compara os seus filhos ao sal, quer ensinar-lhes que seu desígnio em torná-los o objeto de sua graça é que se tornem instrumentos de salvação dos outros. É para isso que Deus nos chamou, para fazermos a diferença na vida das pessoas. Talvez você que está acompanhando via internet fique imaginando em seu coração, como eu posso ser o sal da terra? É sendo a diferença no ambiente aonde você está. Mas lembre-se que Jesus diz que você é o sal. O sal não pode ser de mais e nem pode ser de menos. Tem que ser discreto. Você percebe que está, sente que está, mas não enxerga. Assim é o cristão. Nós temos que ter este poder de influência. E o objetivo de Deus, quando Ele escolheu um povo acima de todos ali no mundo, que é o povo chamado povo judeu, não era apenas para nós. Então, ao nos entremearmos como sal da terra, nós comunicamos esta graça bendita de um favor imerecido, que nós não temos nada que nos recomende a Deus, nada. Nós somos frágeis seres humanos. Paulo chega a dizer, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por exemplo, quando Deus chamou Abraão e falou para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, vai para um lugar, mas para onde eu vou? Você vai para um outro lugar, eu vou te mostrar para onde você vai. Não foi simplesmente para que ele se tornasse apenas um amigo chegado de Deus. O objetivo era que ele fosse transmissor dos privilégios particulares que o Senhor desejava entregar para as nações. Por isso que ele falou, anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito e anda na minha presença. Você percebeu a diferença? Deus falou para Abraão assim, vai tu e ser uma bênção. Você sabe o que é ser uma bênção? Você sabe que na sua vida, na sua família, no ambiente que você está, na esfera que você tem a sua família, onde você trabalha, você é uma influência. Você é uma bênção. E às vezes a gente fica pensando, mas como que eu sou bênção? Você é bênção pelo fato de ter recebido Jesus como o Senhor da sua vida. Não é só receber Jesus como meu Salvador. Esse primeiro passo de receber Jesus como meu Salvador é quando Jesus tira de mim a culpa do pecado. Quando eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida, então eu passo a fazer a vontade dEle, não por minha própria força. Porque é Ele quem opera em mim, tanto querer quanto realizar. E o pastor Chaguri falou tão bem sobre esse assunto aqui sábado pela manhã, sobre o aspecto da santificação. Outorgar as bênçãos de Deus para as nações. Então, nós como cristãos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser isto. Semelhantes aos cristãos que são purificados por meio da verdade, possuirão qualidades salvadoras que preservarão o mundo da inteira corrupção moral. O mundo só não é pior porque existe um camarada chamado Oscar que está vivo. O mundo não é pior, Wilson, por causa de você. Olha que responsabilidade. Não é porque você é bom, mas é porque você é sal. O mundo é melhor, Eleni, porque você e seu marido são pessoas do bem. O mundo é melhor e o mundo deve esta bênção a vocês serem cristãos. A Osmadir, a cada um de nós, eu poderia chamá-los, a cada um pelo nome e dizer, o mundo é melhor, porque você existe, porque você é bênção. Você foi colocado aqui nesta terra para ser esta influência para o bem. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, vocês exercem um poder de preservação. O sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. E assim é com o contato pessoal e a convivência que os homens são alcançados, digo melhor, pelo poder salvador do Evangelho. Sabe, quando a pessoa come sal, naturalmente ela sente sede. Você é sal. E Jesus é a água que vem saciar essa sede. Nós devemos, ao entrar em contato com as pessoas, provocar essa vontade de beber água, provocar essa sede, essa necessidade de sorver a água da vida. Ele é a água da vida, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele diz. Então nós, quando desempenhamos a nossa função, nós provocamos nas pessoas esta carência da água. E aí nós apontamos para quem? Para Jesus.
Porque ele diz, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei salvo. Não o lançarei fora. Mas a salvação não é em massa. Deus não veio para salvar multidões, Ele veio para salvar pessoas, indivíduos. Cada um de nós temos uma experiência pessoal com Deus. E influência pessoal é um poder. Olha isto. A influência que uma pessoa existe é um poder. Você tem o poder da influência, ou para o bem ou para o mal. Eu vivi em colégio interno por 7 anos. E eu vi muitas histórias de pessoas que foram influenciadas para o bem. E vi pessoas que foram influenciadas para o mal. Então, quando Ellen White diz no maior discurso de Cristo, a página 36, parágrafo 1º, não são salvos em massa, mas como indivíduos, a influência pessoal é um poder, cumpre-nos a chegar-nos àqueles com quem desejamos o quê? Beneficiar. Aproximar-se das pessoas. Aproximar-se com a intenção de ser bênção na vida delas. O sabor do sal representa o que? O poder que o cristão tem. Só que o poder não está no Valdemir. O poder está em com quem o Valdemir mantém relacionamento com Deus. E este poder, o amor de Jesus no coração, a justiça desse Cristo maravilhoso, e permeando a nossa vida, o amor de Cristo é de natureza a difundir-se e também o que? A expandir. Ele vai penetrando, ele vai exercendo esta influência poderosa. É isso que a igreja precisa ser. Por exemplo, hoje, se houvesse uma situação qualquer que essa igreja tivesse que ser fechada, como que os nossos vizinhos reagiriam? Eles fariam um pedido, por favor, não vão embora daqui porque a gente vai sentir falta de vocês? É nesse sentido que Jesus está dizendo, nós temos que ser pessoas agradáveis, pessoas amorosas, pessoas receptivas, em que o amor de Cristo transpire em nossas palavras, que possam estar permeando as nossas ações, as nossas intenções precisam ser emolduradas por essa virtude preciosa que é o amor. E ali está o amor de Cristo, é de natureza a difundir-se e penetrar. Caso em nós habite esse amor, fluirá para outros. Havemos de aproximar-nos das pessoas, tanto que seu coração seja aquecido pelo nosso abnegado interesse e amor. E às vezes nós temos receio de nos aproximar das pessoas. Quando Jesus fazia o seu ministério aqui na terra, ele ia até as pessoas, atendia as suas necessidades, e depois convidava as pessoas e dizia assim, venham e sigam-me. Então, este conceito é um conceito missiológico. É a missão da igreja. Chega uma pessoa, por exemplo, aqui na igreja, a gente não sabe qual é a sua formação moral, não sabemos qual é a sua formação educacional, não sabemos de que classe social essa pessoa veio. É um ser humano que precisa de Jesus. E qual deveria ser a nossa atitude? Abrir os braços a essas pessoas. E dizer, um dia eu fui acolhido, e hoje você vai ser acolhido, ou acolhida. É este acolhimento, é para isso que essas portas estão abertas, é para isso que existem esses bancos maravilhosos, é para isso que nós temos um som de qualidade, é para isso que nós queremos que você, internauta, saiba que aqui tem um lugar para você. É esse amor que deve aquecer a nossa vida. E os crentes que são crentes sinceros difundem uma energia vital, penetrante, que comunica nova força moral às almas por quem trabalham. Não é o poder do próprio homem, mas o do próprio Espírito Santo de Deus que opera esta obra transformadora. Eu estava até agora há pouco fazendo um estudo bíblico com a família. E é tão interessante que eu fico com dó de sair de lá. Porque é uma experiência assim tão salutar para a gente, né? Eu já prometi para eles que eu não vou lá mais de quarta-feira, não, porque, olha aí, eu chego aqui em cima da hora, né? Porque eu não consigo sair. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que é tão interessante que eles têm uma cachorrinha, que a hora que eu chego, essa cachorrinha faz tanta festa. Aí eles pedem licença para mim, pastor, nós vamos ter que trancar a cachorrinha. E dá dó de ver, porque a bichinha fica lá no quartinho dela chorando. Quando termina o estudo, eles soltam. E ela vem, faz festa. E agora, na hora de sair, ela queria entrar comigo no elevador. E eles disseram assim, pastor, ela já conhece a sua voz. Porque a hora que o senhor chega, ela já começa a ficar acelerada. Mas por que eu estou dizendo? Irmãos, a gente fica tão feliz, tão contente, sabe, em compartilhar Jesus com as pessoas.
em compartilhar esse Cristo que está no seu coração, que está no meu coração. É disso que o mundo está precisando, de Jesus. Com Jesus vem também o quê? Os ensinamentos de Jesus. E isso a gente vai o quê? Difundindo. Hoje, por exemplo, no meu estudo eu falei sobre alimentação, sobre os costumes de alimentação, e foi tão maravilhoso. Compartilhando, irmãos, com essas pessoas, essa bênção que o Espírito Santo de Deus pode fazer e realizar. Não é o poder do próprio homem, mas o do Espírito Santo que opera a obra o quê? Transformadora. Não é maravilhoso isto? É bênção pura. Jesus acrescentou a solene advertência: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando Jesus estava falando sobre isso, as pessoas podiam ver a brancura do sal jogado pelo solo. Eles viam o sal que estava jogado fora. Enquanto Cristo falava essas palavras, o povo podia ver o sal alvo brilhando nas veredas onde fora lançado por haver perdido o seu sabor, tornando-se, portanto, inútil. Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. E isto não é apenas um privilégio. É mais que um privilégio, é uma responsabilidade. E este sal bem representava as condições dos fariseus. Por quê? O efeito da religião deles sobre a sociedade. Por que Jesus fala tanto aqui desses camaradas chamados fariseus? Eles tinham prazer em mostrar o que era. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando você não precisa se esforçar. Naturalmente vai ver. Sabia disso? Normalmente, a pessoa, quando ela é. Aí você percebe quando uma pessoa não é e tenta ser. E nós não podemos, de maneira alguma, iludir as pessoas, porque as pessoas vão perceber, ao longo da nossa vida, ao longo dos meses, ao longo das semanas, se nós somos sal ou não, ou se o sabor, a propriedade do sal ainda reside em nós. De que maneira? Pela maneira como você fala, as histórias que você conta, a maneira como você vive a sua vida cristã. Nunca ninguém perguntou para você: escuta, você é um cristão? Você é um religioso? Ou a palavra, às vezes, um pouco mais contundente: você é um crente? Eu me preocupo muito com isso. Eu estive esses dias levando o nosso filho lá para a fase nova de vida dele, que ele está agora na fase de internato em medicina, em São José dos Campos. Vamos lá em Campos do Jordão, comer um fundi. Falei, vamos. As ruas assim de gente, sábado à noite, assim de gente, um frio, 7, 8 graus o frio. Vamos procurar um lugar que tenha um bom preço e que seja aconchegante. Anda para lá, anda para cá. Depois de andarmos para um lado e andarmos para o outro, de repente o meu filho deu assim, teve uma reação. Eu falei, o que está acontecendo? Quando eu olhei, as amigas dele, 3 médicas amigas dele, estavam lá passeando, 3 filhas de pastor que são médicas. E eu falei, está vendo? Não existe lugar onde você vá neste mundo, que você não vai encontrar alguém que lhe conhece. E se existe algo que nós não temos condições de tirar as férias, é da religião. Você não tira férias nunca da religião. É no balcão onde você vai ser atendido, é num voo, é num táxi, não importa. Não importa, você é sal. Não deixe que a sua propriedade seja aniquilada. Isso bem representava então os fariseus, que gostavam de quê? De se aparecer, de se mostrar. Você não tem que mostrar que você é adventista. Você apenas seja. As pessoas vão ver que você é. Cuidado com a conduta de você andar, às vezes, empunhando a Bíblia, para que todos vejam a Bíblia aqui. A Bíblia não precisa estar aqui, a Bíblia tem que estar aqui, na mente, no coração. E se ela estiver aonde ela precisa estar, você pode ter certeza que vai se cumprir na sua vida o que Jesus falou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Diante das tentações de Jesus, ele dizia assim: está escrito. E esse é o poder que vai mover a sua vida, é pelo poder da palavra. É sermos focados na palavra de Deus, é na palavra que tem poder. O mesmo poder que disse, haja luz e houve luz, é o poder que está aqui, é o poder da palavra de Deus. Há poder em Jesus. Então os fariseus tinham, representa a vida de toda a alma, de quem se apartou do poder da graça de Deus e que se tornou fria e destruída de Cristo. É o sal insípido, perde a sua função. Seja qual for a profissão de fé, essa pessoa é considerada pelos homens e os anjos insípida e desagradável. É a tais pessoas que Cristo diz, oxalá foras frio ou quente, mas não és nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então nós precisamos ter, para o tempo em que estamos vivendo, falava essa semana com a minha esposa, falei, nega, eu acho que Jesus está muito próximo de voltar, a gente está vendo cada situação. O mundo está assim, numa instabilidade muito grande. Quando Jesus falou assim que os homens estariam desmaiando de terror na expectativa das coisas que estão por acontecer, é assim que está. Deixa eu falar só uma beiradinha de política, só um pedacinho. Sabe essa nova PEC que está aí agora, de abuso de autoridade, não sei o quê? Os caras estão assim, morrendo de pavor. Por quê? Porque eles sabem o que representa isso. Por isso que está essa miséria toda aí. O medo. Na expectativa do que pode acontecer se essas leis forem aprovadas. Desculpa, fecha essa janela aqui e volta para o tema bíblico. Queridos, sem uma viva fé em Cristo como Salvador pessoal, e aí, pessoal, meu Salvador, minha chance de salvação é Jesus, só Ele, só nele, só com Ele, só para Ele. É impossível fazer com que nossa influência seja sentida em um mundo cético. Não podemos dar a outros aquilo que nós mesmos não possuímos. O que eu não tenho, eu não posso dar. Lembra dos apóstolos? Nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta e anda. Naquele tempo a igreja não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha poder. Hoje a igreja tem a prata e tem o ouro, mas falta poder. Não lá, aqui, porque o poder está à nossa disposição. Se nós nos humilharmos diante de Deus e buscarmos, nós veremos as maravilhas de Deus se realizarem em nossos dias. Nós podemos ver isso, o derramamento do Espírito Santo, em abundância, onde nós veremos centenas de pessoas se convertendo. É proporcionalmente à nossa própria devoção e consagração a Cristo que exercemos uma influência para o benefício e erguimento da humanidade. É proporcional. Não confunda a salvação pelas obras. Não podemos confundir. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu sinto a minha carência dele. Essa é a minha realidade. Essa é a sua realidade. Ele é o modelo. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo, puxa vida, eu tenho que me submeter à apreciação do Espírito Santo e pedir, molda-me, transforma o meu coração, faz de mim um instrumento da tua bênção, da tua paz. Página 70 do livro Caminho a Cristo. Consagrai-vos a Deus cada manhã, fazei disso a vossa primeira tarefa. Que os nossos planos se cumpram na pessoa de Jesus. Caso não haja real serviço, nem genuíno amor, nem realidade de experiência, não há poder para ajudar nem comunhão com o céu, nem sabor de Cristo na vida. A não ser que o Espírito Santo se possa servir de nós, como instrumentos mediante os quais comunique ao mundo a verdade, qual ela é em Jesus. Somos como o sal que perdeu o sabor e está todo inútil. Que coisa impressionante. Por nossa falta da graça de Cristo, testificamos ao mundo que a verdade que pretendemos crer não possui poder santificador. E assim, no que respeita à nossa influência, tornamos de nenhum efeito a palavra de Deus, nós aniquilamos, porque as nossas ações, elas não corroboram com a nossa prática. É a chamada incoerência. É a falta de harmonia entre o discurso e a prática. Assim falai, assim procedei. O mundo poderia estar muito mais bem convertido, mais pessoas serem cristãs, se não fossem os cristãos que professam, mas não vivem o cristianismo. E eu peço a Deus misericórdia por mim e por você, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Eu gosto muito que o pastor Ronaldo Oliveira fala toda manhã, quando eu ouço o Revados por sua palavra, ele fala assim, arrume a sua cama,
e vai ser Jesus para as pessoas. Olha que legal. Você é Jesus para as pessoas. Muitas pessoas não terão outra oportunidade de ter um contato com Cristo se não for com você, Eduardo. Você é um representante de Jesus. Nós somos. Você, Carlos. Todos nós. E aqui vem o poema de Paulo, de 1 Coríntios 13. Nós podemos fazer muitas obras de amor e não ter amor. É o que ele diz aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que faz barulho, né? Ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal a transportasse os montes e não tivesse caridade ou amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Você sabe o que significa isso? Eu tenho um pastor amigo meu que está fora do ministério, ele mora em Cuiabá. Ele morava num prédio e o prédio começou a pegar fogo. E ele simplesmente entrou, eu não sei o que aconteceu, mas ele entrou no fogo. E até hoje ele tem os braços todos queimados. E um dia ele falou, e você sabe que a pessoa que eu salvei nunca me disse nem um obrigado? Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou altruísta, mas eu não sei se eu teria coragem de chegar e me jogar no fogo para salvar, a não sei que fosse minha filha, meu filho, minha esposa. Eu posso até fazer isto, e mesmo fazendo isso, não ter amor. Porque amor não é um sentimento, amor é uma pessoa, e essa pessoa é Deus, é Jesus. Eu quero finalizar. Quando o amor enche o coração, fluirá para os outros. Não por causa de favores recebidos das pessoas, mas porque é o amor que é o princípio da minha ação. Será que vocês podem ler para mim essa parte em branco, que eu achei tão linda? Para mim é o suprassumo da mensagem hoje à noite. Leiam para mim, por favor. O amor modifica o caráter, rege os impulsos, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Gente, olha que gema preciosa. É ou não é lindo esse pensamento? Agora, mais lindo do que é o pensamento é pedir a Deus misericórdia e graça para que nós vivamos este pensamento na nossa própria vida cristã. O amor modifica o caráter. E caráter é aquilo que nós levaremos para o céu. O caráter é tudo que você tem. Podem manchar a sua reputação, mas ninguém pode roubar o seu caráter. É ele que nós vamos levar para o céu. Rege o quê? Os impulsos. Quantas vezes nós somos impulsivos? O amor ajuda a gente a ter uma certa cadência. Depois diz que subjuga o quê? A inimizade. E se existe uma coisa que entristece o Espírito Santo, que é a inimizade entre as pessoas. Saiba uma coisa muito importante. Nós só temos um inimigo na vida. E esse inimigo é Satanás. E sabe o que ele faz? Ele coloca a gente um contra o outro. Para a gente achar que esse ou aquele é nosso inimigo e quer o nosso mal. Não. É ele quem instiga as pessoas a fazerem isso. Que nós temos que pedir muita graça. E é o amor que subjuga essa inimizade e faz o que mais? Enobrece as nossas afeições. Só bênção pura. Esse amor é vasto como o universo e está em harmonia com os dons, digo, com os dos anjos ministradores que trabalham ao nosso favor. Nutrido no coração, ele adoça a vida inteira e derrama seus benefícios sobre todos ao redor. É isto, e isto unicamente, que nos pode tornar o sal da terra. Você gostaria esta noite de dizer para Jesus, Jesus, ajuda-me a preservar o sabor. Lá na minha escola, 2.000 alunos, quantas mil pessoas recebem deste sal? Que privilégio e responsabilidade, né, irmão? Lá na empresa onde você trabalha, quantas pessoas recebem deste sal? Nos seus clientes, nos seus empregadores, você é sal da melhor qualidade. Você é sal. Não permita, Wilson, que o seu sal perca o sabor. Quantos dos seus fornecedores saem de lá sentindo o saborzinho do sal? Sentir um saborzinho. De onde vem o sabor? Do Ivica. Cada vez que eu vou lá fechar um negócio com ele, eu saio de lá, dá a impressão que eu não fui fazer negócio, eu fui criar um relacionamento. Sabe o que significa isso? É isso, Osmadir. Você é sal. Nós somos sal. Bora temperar esse mundo.
Fazer desse mundo um lugar. Amigo internauta, você é sal. E continue sendo sal para a glória de Deus, porque se você não manter o seu sabor, você não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E você não foi feita para ser pisada. Minha irmã, Graça, você é sal. Você é sal, Ed. Todos nós somos sal. Não é isso, Eduardo? Privilégio de sermos o sal da terra. Não é isso, irmã Alice? Você é sal, querida. Todos nós somos sal. Posso orar por você nesse momento, antes da música final? Deus de amor e bondade, que privilégio termos essa meditação em Tua Palavra. Senhor, que privilégio o Senhor nos concedeu de classificar-nos, de profetizar em cima de nós pela Palavra, de que nós somos sal da terra. Senhor, diariamente nós entramos em contato com centenas de pessoas, às vezes até por milhares, direto ou indiretamente. E nessa noite o nosso desejo é voltarmos, ao sairmos daqui, para sermos sal. Logo quando chegarmos em nosso lar, sermos um sal para a esposa, para um filho. O cara do posto que vai colocar combustível no meu carro daqui a pouco, eu quero ser sal para ele. Não importa que diferença a gente possa ter de raça, não importa de classe social, o Senhor ama pessoas. E nós queremos que o Senhor nos ajude a termos este sentimento de que pertencemos a Ti e que nós somos sal e que nós não vamos perder o nosso sabor, porque o Senhor é quem vai adiante, abrindo as portas, conduzindo-nos e guiando os nossos pés nas veredas da justiça por amor ao Teu nome. Ajuda-nos a ter uma compreensão clara, Deus, do que é ser cristão, do que é ser um servo do Senhor, para que a nossa vida seja de felicidade, não a vida de legalismo, tentando provar isso, tentando provar aquilo, apenas ser. E se nós formos, não temos que mostrar, as pessoas vão perceber, mais dias, menos dias que nós temos andado em Tua presença, em Tua companhia. Eu quero te pedir por aquela irmã que hoje no WhatsApp pediu, Senhor Deus, pastor, ore por mim. Abençoa os exames dela, para que ela tenha vida, para continuar sendo sal na terra. Nós oramos, Pai, agradecidos, e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir um louvor para a glória de Deus?